Então vamos conversar sobre as manifestações do dia 3 e também do dia 4 pela prisão do Lula e de maneira geral pelo fim da corrupção, da impunidade, etc. E esse vídeo, na verdade, é o mais próximo que eu posso passar de não apoiar essas manifestações e, na verdade, ser contra elas, mas ainda assim, meio que apoiar elas. Eu explico. O que acontece? E recentemente saiu um vídeo também chamando para essas manifestações, e tem um vídeo meu lá e eu me arrependi de ter mandado aquilo 5 minutos depois que eu mandei, porque eu pensei, eu pensei as coisas sobre esse vídeo, mas foi uma decisão meio rápida, enfim, então, só pra vocês saberem isso, mas o que acontece? Vai ter manifestações pela prisão do Lula. Ok, vai ter pelo Brasil inteiro, que bonito, e daí dia 4 vai estar lá na frente do STF, pedindo pro Lula ser preso, e o fim da impunidade, e blá, e isso, no fim das contas, é uma manifestação pedindo Estado eficiente. E vocês sabem que eu sou contra isso. Vocês sabem, muitos de vocês já sabem que isso, inclusive, é um pedido que não faz sentido lógico internamente. Não faz. O termo Estado eficiente não tem lógica interna. Vários de vocês já sabem disso. Eu fico feliz que a gente já chegou no ponto nesse ponto da discussão em que eu não preciso mais estabelecer isso longamente ao longo de um vídeo complexo e tudo mais só para fazer um ponto. Assim, o que a gente está fazendo o quê? Pedindo para a justiça estatal funcionar e prender um criminoso. Primeiro, o absurdo de que isso precisa acontecer. Mas segundo, não é esse o pedido. Certo? E isso é a mesma coisa que você fazer assim, um pedido para que as universidades públicas sejam melhores. Elas não vão ser. Um pedido para que o SUS seja melhor. E não vai ser isso, é um pedido idiota, sabe? Não tem sentido você pedir isso. E isso é uma coisa que eu falei já em vídeos passados sobre a prisão do Lula e blá blá blá. É um fato extremamente bem documentado que a expansão da justiça estatal não foi para fornecer justiça. Em quase todos os casos onde um estado cresce e começa a fazer um grande sistema de justiça e tudo mais, o intuito não é resolver crimes ou proteger propriedade privada, e sim roubar a população, justificar uma tirania, etc, etc, etc. E depois isso vai sendo modificado e adaptado e perdoado e esquecido ao longo da história. Então, assim, você pedir para o Estado ter uma justiça eficiente quando esse Estado é controlado, não só pelo fato que o Estado é uma organização criminosa, mas quando esse Estado é controlado por criminosos, literalmente, condenados, a gente sabe disso, quando a gente sabe que toda a estrutura institucional do Brasil nos últimos 20 anos, de maneira geral, foi feita por criminosos, e a gente ainda pode colocar os últimos 100 em questão facilmente, quando a gente pode ter quase certeza que boa parte das pessoas que escreveu a nossa Constituição era criminoso, sabe? Vamos voltar para, assim, alguns dos constituintes, sabe? Michel Temer, Delfim Neto, Aécio Neves, sabe? Eles ajudaram a escrever a Constituição. Então, assim, sabe, quando você sabe isso, pedir por uma justiça estatal funcionar é meio infantil, honestamente. É extremamente inocente, é extremamente bobo você fazer isso. E mesmo que funcionasse, volta na tese que eu tô defendendo nos vídeos sobre a prisão do Lula. E daí? Digamos, o Lula tá preso. E daí? Honestamente, o que muda? Ele vai ressarcir o que ele fez? Os atos do Lula no mandato dele, no segundo mandato dele, no da Dilma e do segundo mandato da Dilma, vão ser desfeitos? Cancelados como deveriam ter sido feito? Como deveria ser feito? Não. Eles vão ser obrigados a receber. Não. Vai acontecer alguma coisa? Não. O velho vai pra caixa, é isso. Vai ser engraçado, mas honestamente. E, segundo, o que pode acontecer é justo o establishment político sacrificar o Lula. Faz um sacrifício, certo? Não, os caras tão putos com todo mundo. Mas se a gente prender o Lula, eles vão ficar mais de boa. Então prende o Lula. Sabe, isso pode acontecer e todo mundo fica tipo, não, agora a justiça funciona. É claro que não, é claro, a justiça brasileira é um lixo. Aí você fala, mas isso é sintoma brasileiro, é o Brasil. Mas em países civilizados e desenvolvidos, o presidente da União Europeia, Jean-Claude Juncker, declarou publicamente que quando as coisas são importantes, você tem que mentir. A União Europeia, você quer uma coisa mais civilizada que isso? Deu alguma coisa a isso? Não. Rotineiramente saem coisas bizarras na Europa e, tipo, dá em alguma coisa mesmo? Não. O presidente George W. Bush, hoje, nós sabemos, invadiu o Iraque em cima totalmente de mentiras. Mas a gente sabe disso. A gente sabe que o presidente Obama usou o establishment usou
a Receita Federal Americana, o IRS, para perseguir opositores políticos e ganhar sua reeleição. A gente sabe disso, isso é um fato comprovado. E não deu nada. A gente sabe todas as porcarias que a Hillary fez, a gente sabe disso tudo, e não dá nada. Esse sistema, tudo, não é brasileiro isso. O sistema judiciário nos Estados Unidos também é um lixo. O sistema judiciário na Europa também é um lixo. Tá inclusive agora protegendo criminosos, porque alguns desses criminosos são muçulmanos. Daí ele cometeu um crime e não pode, porque daí não pode, né? Porque a galera vai ficar ferida, então a gente não pode prender o cara só porque ele cometeu, tipo, um crime, entendeu? História. Quem nós seremos se a gente fizer isso? É um lixo em qualquer lugar, e é isso que você deveria esperar de uma estatal. Porque que nem, olha hoje o que aconteceu, vai ser o vídeo sobre isso amanhã, mas, tinha lá coisa no Porto de Santos e o Temer tava recebendo dinheiro lá na empresa, foi uma galera presa hoje e tudo mais, então qual é o incentivo dele pra ele privatizar um porto e trazer mais transparência, não sei o que, pro porto funcionar melhor, quando ele ganha nele não funcionar, certo? Quando ele ganha nele ser uma estatal. Não existe incentivo. Então, qual é o incentivo para o establishment político, para políticos, para participantes do Estado, de aumentar a exposição deles à possibilidade deles se ferrarem pelos atos deles? É como se você estivesse pedindo, assim, para um tribunal do crime ser mais eficiente em condenar pessoas que cometem assaltos. Por que eles fariam isso? Não existe nenhum motivo razoável sequer para você imaginar por que uma justiça estatal seria eficiente contra políticos, porque eles se beneficiam disso, não há nenhum incentivo nisso. Assim como não existe incentivo para você imaginar que esse sistema de justiça e segurança e polícia, etc., teria um incentivo para proteger a sua propriedade privada, porque ele não arca com as consequências disso. Se você for morto ou roubado, etc., não dá nada. E não vai dar nada nunca. Por que você espera que dentro de um set de regras desse, a justiça trabalhe? Não é racional isso. Isso que é a coisa que a galera tem que começar a sacar, que eu acho que é a profunda inocência desses movimentos e também das pessoas que vão participar dessas manifestações. De falar, escuta aqui, não vai funcionar nunca. Não vai funcionar nunca isso. Aí você fala, Rafael, mas você tá querendo então dizer que a gente tem que falar de privatização da justiça? É isso que a gente devia estar falando. É isso que a gente tá falando? Não. Estamos falando de privatização de segurança, força de segurança, de redução massiva do Estado? Não. Estamos começando, claro. Nunca se falou disso tanto no Brasil quanto hoje. Mas esses protestos não estão falando disso. Eles não sacaram isso, não é? É só um protesto inocente pedindo por eficiência estatal para vigiar o Estado mesmo contra crimes que ele comete. O que é, de novo, uma inocência quase preocupante, assim. É o tipo de inocência que alguém fala pra vocês e começa a se preocupar pela pessoa, assim, honestamente. Eu sou contra esses protestos? Não. Assim, porque assim, toda essa causa, tudo isso tá um lixo, mas assim, ainda assim, tem um motivo pra ser a favor deles, que é massiva pressão e demonstração de força, não de força porrada, mas de força de presença e de revolta, não da população para a classe política, mas da população para ela mesma. Lembra nos protestos de 2015, 2016? Todo mundo era contra a Dilma, todo mundo tava meio, não sei, né? Não, todo mundo putaço, mas até que de repente você vê as ruas cheias e você fala, pensando bem, acho que essa porcaria vai andar, viu? É isso. É você ver que, pera, tá todo mundo puto e, tipo, tá todo mundo putaço. Isso é legal. Então tem esse lado, no mínimo, mesmo que toda causa seja meio estapafúrdia, assim, tem esse lado que é positivo, da galera perceber que existe uma grande revolta, que existe uma grande raiva, que existe uma grande frustração em relação a isso, e que alguma coisa deve ser feita, e que alguma coisa tem que mudar, e isso abre espaço para novos debates, pra gente progredir pra alguma coisa, o que é melhor do que as pessoas ficarem em casa fazendo nada. Então esse é o lado bom que eu vejo de protesto. De resto, eu honestamente não espero nada. Eu acho que assim, é uma massiva inocência achar que esse tipo de protesto vai mudar os votos do STF. Se eles decidiram condenar ou não condenar o Lula, ou soltar ou não soltar o Lula, eles já decidiram isso, eles estão cagando pra sua opinião. E vai lá, xinga o ministro pra você ver. Vai, faz isso pra você ver como você não vai ser processado e tudo mais. Você tá vendo? Tá vendo por isso que não importa? Não. Xinga nesses caras. Você sabe o que vai acontecer. Se você for pequenininho, não vai dar nada. Se você for um pouco mais relevante, vai vir a marreta na sua cara. Então, assim, eles estão cagando pra você. Não haja presumindo que, não, a gente vai se manifestar e o STF vai ouvir. Isso é meio, de novo, uma inocência preocupante. Mas pelo menos é bom a gente ter uma demonstração pública e ampla de estamos putos pra caramba. É isso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.